Então, assim, ó, gente, resposta pro Felipe e pro Igor, tá? Mas todo mundo assiste aí, que é pra todo mundo também. Me perguntaram o seguinte: se a ditadura era tão boa para as elites, por que que ela saiu? Por que que a elite permitiu que ela saísse? Foram 21 anos. Foi uma das mais longas, se não foi a mais longa, viu? Foi uma das mais longas da América, das ditaduras que teve, que os Estados Unidos colocaram também no Chile, na Argentina, nos demais países da América Latina e no Brasil. O Brasil foi o primeiro, se eu não estou enganado. Mas assim, a elite saiu por vários fatores. Primeiro, que a elite ela quer que se mantenha esse modelo de democracia aqui, né? A elite só, a elite brasileira só autorizou, apoiou a ditadura quando ela viu que esse modelo de democracia que existia naquela época, lá em 63, 64, estava colocando em jogo algumas coisas alguns benefícios que eles tinham. De forma mais simples, a elite, dentro da democracia, não gostou da política do João Goulart. E a política do João Goulart era autonomia do Brasil, nacionalismo, desenvolvimentismo, direito para os trabalhadores. Isso que a elite não gostou. Então a elite retira o João Goulart, coloca uma ditadura, e essa ditadura se mantém durante 21 anos. Mas a elite também é privilegiada nessa democracia que nós temos. A elite e as famílias mais ricas do Brasil, os milionários, os bilionários do Brasil, não pagam um centavo de imposto, enquanto que a gente, trabalhador, paga imposto. Então, a elite quis retornar à democracia, mas ela quis retornar de forma lenta, gradual e segura. Segura para quem? Segura para ela, a elite, né? Porque, na verdade, a elite também acreditava na balela do perigo comunista. A elite acreditava. Não existia perigo comunista nenhum, como não existe hoje, como nunca existiu. Mas a elite brasileira acreditava nesse papo. Então, a elite, ela vai permitindo que algumas aberturas da ditadura vão acontecendo a partir de 77, se eu não me engano, que aí eles permitem que as pessoas que fugiram do Brasil, perseguidas pela ditadura, voltassem para o Brasil. E isso é interessante porque as pessoas que foram torturadas e mortas, elas foram perdoadas e puderam voltar, mas os torturadores da ditadura e assassinos também foram perdoados e não foram punidos. No Chile, nos demais países onde houve ditadura, não só na América Latina, mas na Europa, os assassinos e torturadores das ditaduras foram presos e alguns condenados à morte. E o Brasil foi o único país do mundo que teve ditadura e que houve anistia, ou seja, houve perdão para os torturados, perdoar os torturados. Olha o nível do absurdo. Houve perdão para os torturados e houve perdão para os torturadores. Tá? Então, a partir de 77 se começou essa abertura lenta, se deixar voltar aqueles que fugiram, os artistas, milhares de artistas que tinham fugido começaram a voltar, as pessoas que eram ou não de grupos que lutavam contra a ditadura, os grupos de resistência, e depois lentamente foi se abrindo a censura, se dando um pouco mais de liberdade, até que em 1985 teve uma eleição para presidente indireta, ou seja, o colegiado, os deputados elegeram indiretamente um candidato que não era da ditadura. Esse cara não assume, mas assume um outro que também não era da ditadura, que é o José Sarney. E depois de 21 anos de ditadura, o primeiro presidente não militar, o primeiro presidente não general, foi o Sarney, que assumiu em 85, tá? Então, e aí depois, quando o Sarney assume, ele chama eleições, que vai ter em 88 a eleição que elege o Fernando Collor de Mello, que foi uma desgraça também. Mas já era uma eleição, já não era mais uma ditadura. Então a elite permitiu uma abertura lenta, gradual e segura. Segura para quem? Segura para a elite. Para não deixar nenhum presidente chegar lá e ser radical. Para não deixar nenhum presidente chegar lá e dizer a gente tem que taxar as grandes fortunas, a gente tem que fazer reforma agrária, a gente tem que
acabar com o privilégio dessa elite. Então, a abertura foi controlada pela elite. Outro fator que levou à abertura política, abertura da ditadura, tá? Se chamava de abertura na época, abertura política. Outro fator foram as pressões populares, né? A Igreja Católica se engajou no movimento contra a ditadura, alguns padres, muitos padres foram presos e torturados e mortos pela ditadura. Assistam o filme Batismo de Sangue, que conta a história dos padres presos e torturados e mortos pela ditadura, porque eles não faziam nada, eles simplesmente na missa, lá no culto, eles faziam discursos contra a ditadura. E alguns até ajudavam algumas pessoas que eram perseguidas pela ditadura, mas o máximo que eles faziam era isso, e foram presos e torturados e mortos. Tem a história do Frei Tito, que ele depois de ser torturado pelo delegado Fleury, que se vestia de papa e torturava ele enlouqueceu e foi para a França e cometeu suicídio, porque a mente dele não voltou mais ao normal, né? Então, assim, houve uma pressão popular muito grande contra a ditadura, e a ditadura foi cedendo lentamente, até que quando ela sentiu que não havia mais o risco de nenhum presidente assumir que seguisse a mesma linha do Goulart, ela permitiu que houvesse eleição e deu um jeitinho, a mesma elite que apoiou a ditadura deu um jeitinho para eleger o Collor de Mello, tá? Tinha outra pergunta. Deixa eu só dar uma olhadinha nas perguntas aqui, gente, que agora em mente não me vem. Só um minutinho. Tinha uma outra pergunta aqui. Aqui, ó. Pergunta. Pergunta. O Igor perguntou: a dívida não é. Grande parte da dívida do país, pelo que entendi, foi no período da ditadura militar, certo? Sendo isso verdade, porque a ONU não perdoa a dívida do país, sendo que foi a juros altíssimos? Porque a dívida não é com a ONU, Igor, a dívida é com os bancos. A ditadura foi um facilitador que permitiu a vinda para cá de empresas que utilizavam da nossa mão de obra quase que escrava, comparando com o valor dos salários dos trabalhadores europeus, tá? E permitiu os bancos, não só permitiu, como fez questão de emprestar dinheiro, aliás, desculpa, de pegar dinheiro emprestado a juros altíssimos dos bancos, tá? Para que esse dinheiro? Para criar aquilo que eles chamavam de milagre, o milagre econômico. Esse milagre foi o quê? Foi uma bolha criada ali no começo da ditadura para mostrar que a ditadura era boa. Então, assista o primeiro vídeo lá sobre dados econômicos da ditadura. Esse milagre, entre aspas, ele fez o país parecer que estava crescendo, parecer que estava se desenvolvendo, mas à custa de dinheiro emprestado por bancos a juros altíssimos, influência e domínio dos Estados Unidos, vinda das empresas para cá que viam sugar riqueza, utilizar a nossa mão de obra muito barata, quase escrava, e a nossa matéria-prima, tá? Ou seja, não gastar nada e inclusive pouquíssimo salário para os trabalhadores. Então, essa bolha do milagre estourou, tá? E quem emprestou dinheiro foram os bancos. E banco é assim. O banco vive de prestar dinheiro a juros, né? A ONU nem dá bola para isso, cara. Mas vamos pensar pela mente da ONU. A ONU, o que ela olha para o Brasil e para os Estados Unidos? Ela olha e vê um país que pediu dinheiro emprestado e agora está pagando juros. Tá? Eu acho que é isso, gente. Mais alguma dúvida, vão me perguntando ali que eu vou respondendo. Abraço.